sem vinheta nem nada, a nossa moda. É isso, vale tudo, preto no branco. Vambora. Boa, a gente tá aqui no primeiro episódio do Pelerino Chronicles, nome que a gente acabou de inventar. Exato. A moda vale tudo. E a ideia hoje é a gente pegar e introduzir para vocês nossa ideia, de onde veio o Pelerino, e contar das provas recentes que a gente teve aqui em Amsterdã e Berlim. E depois trazer aqui outras duas, três figuras que vão gostar de conhecer também com o Diego e com o B, se eles toparem. Exato. Caseiro em breve Caseiro- vai ser nosso principal apresentador. Caseiro todo mundo já tá cansado de Exato. ouvir ali no Z2. Run the News, todos os podcasts da Z2. Boa. Primeira coisa aqui, o início do ano, um grande amigo da faculdade, Diego Arante, ele estava morando em Nova York e resolveu voltar para o Brasil, para São Paulo, onde eu moro também. E aí a gente começou a, né, trocar mensagem um com o outro e um negócio que estava incomodando a gente há algum tempo era aquele tipo de, né, mentalidade que é só foda-se o pace e tal, tal, tal. E a gente gosta muito de performance, a gente gosta de, né, se desafiar individualmente. Não quer dizer que só quem corre sub 3 ou algo do tipo é o que a gente busca. Mas a gente queria ver mais gente que tava buscando se desafiar e ir na essência da corrida pra gente. Aquele intervalado que você acaba morto, a sessão que você acaba amarradão porque conseguiu fazer um tempo melhor. E aí a gente, né, foi falando da cultura de Nova York, da cultura dos Estados Unidos. E tem uma série de grupos lá que... Brooklyn Track Club, o próprio grupo do B Penteado, o Black Roses. Então tem alguns grupos de performance muito bacanas e que falam bem sobre isso. E a gente falou, ó, vamos se reunir e a gente faz o nosso adaptado para o Brasil. É, e aí o Pelerino Sweat é o nome para quem quer explorar, se desafiar. Então Pelegrino que nunca sabe para onde vai. Aí a ideia e o mérito todo vai pro B. E o sweat, né, de buscar suar, enfim, Dar o esforço. de se Entregar esforçar, o de se máximo, cansar. né? E daí surgiu o Pelerino, lá pra março, abril desse ano. E, enfim, o Renzo aqui foi nosso primeiro integrante logo depois, nossa marca do Rio. Imagino que Exato. quase todo mundo conheça. Então, acabou que a gente já conversava há muito tempo, né, sobre performance, e aí vocês começaram com essa ideia do Pelerino, eu acompanhei a troca de ideia de você, do Di e do B. Achei a ideia animal e, assim, conversava muito do que eu sempre gostei de fazer e o que eu sempre acompanhei, né? Então, quando eu vi que vocês começaram a ter essa iniciativa, é uma coisa que a gente acompanha muito aqui, que lá fora é muito comum a galera, tipo, treinar e dar seu máximo e realmente, tipo, buscar melhora de performance. Lembrando que isso não tem nenhum tempo específico, é muito mais sobre se desafiar, né, que é o que a gente falou. E aqui, apesar de ser uma coisa que a gente também não critica, entre aspas, é muito mais uma cultura de, tipo, só por joy, né? Tipo, não pensar tanto em performance e tal. E a gente sentiu um pouco de falta disso, em todos os aspectos. Em termos de comunicação, que vai ser, por exemplo, um podcast falando sobre performance, sobre como é que é o ciclo de treinamento, tipo, uma interface, um grupo que realmente almeja performance, treina para sempre estar melhorando, sempre buscar estar subindo nos pódios no Brasil e no mundo. Então, acho que toda essa ideologia conversou muito e aí a gente veio amadurecendo a ideia, a gente sabia que nossos grandes objetivos do ano estavam reservados para as maratonas agora do final do ano, né? Todos nós fizemos maratonas na janela de pelo menos 2 meses agora. Tirando o caseiro, que ainda vai tomar uma dura ali. Exato. Em breve ele vai tomar um calor e vai ter que botar a perninha à prova, que ele tá viajando muito, tá trabalhando muito. Vitão tem que dar uma colher de chá pra ele, pra ele poder treinar direito. Mas é isso aí. Acho que o principal é a gente trazer um pouco daqui de quem nós somos, como a gente treina, trazer um pouco desse nosso diário de treino, semanalmente, mensalmente. A gente ainda vai evoluir um pouco de como é que vai ser a abordagem, principalmente na parte do podcast. E aí a ideia hoje é pelo menos introduzir quem sou eu, quem é o Lipe, qual foi a prova recente que a gente fez. O Lipe correu Berlim, eu corri Amsterdã, quais objetivos que a gente pode ter para frente, falar um pouco tanto do ciclo de preparação para essas provas, quanto como é que foi a prova, a experiência e tudo mais. Então acho que vale a gente entrar um pouco nisso. Sim. Show. E acima de tudo, o amor pelo processo. O Diego que fala muito disso. Com certeza. A gente começou a treinar direto junto em São Paulo. Quem sabe o Renzo ainda
fica aquele carioca niteroense vendido pra força do mal e se une ali no dia a dia também. Exato. Mas, boa, pra começar a me apresentar, eu sou carioca, comecei a correr ali pra 2016, 2017, dava volta na lagoa com meu pai, principalmente. Na época eu já ele fazia o Marcos Paulo Reis, o Emerson era o treinador dele lá de trás, apesar dele não correr muita prova. E aí, enfim, comecei a ganhar gosto pelo negócio. Eu sempre fiz esporte de uma forma um pouco mais séria. Velejei, joguei bola e sempre fui hiperativo também. E, e aí, em 2017, fui estudar fora. Um dia antes de ir para os Estados Unidos, fui de pipoca numa meia. Uma meia que na época ainda passava pela Niemeyer. Então, assim, aquele cenário absurdo, passando pelo meio do túnel ali de Copacabana pra Botafogo, mais ou menos. Pô, torcida do Flamengo cantando o hino do Flamengo, eu nunca mais esqueci daquilo. E comecei a treinar mais sério. Minha primeira maratona foi em 2018, na Filadélfia. Depois disso, né, Maratona do Rio, Maratona de Nova York. Já devo ter feito, sei lá, umas 9 maratonas. E, e aí esse ano, né, eu já tinha de tempo, né, começado a melhorar. Em especial em 2022, eu passei por um hiato grande sem prova. E, obviamente, isso coincidiu com a pandemia. Então, eu comecei a treinar muito, focar em aumentar volume, em tentar dar alguns tiros mais rápidos. Eu nunca tive muito, né, uma base de pista, que nem é muito comum lá fora com os Exato. atletas de high school, de universidade. E aí foquei nisso, fiz trilha. Hoje, inclusive, quando a gente tá gravando, é o dia da XC Run. Corri a XC Run com o B Penteado, que é um dos fundadores aqui também, um Exato. dos integrantes. E aí vim com uma base muito mais forte para Porto Alegre. Eu vim de um tempo de 2,57 em 2019 para 2,29 em 2022 em Porto Alegre. E aí eu vi que dava para, né, começar a pensar um pouco mais alto. Teve a Boston Virtual no meio, não teve? Teve a Boston Virtual, que Essa ainda foi uma grande aventura. essa aí eu terminei, mas não terminei tanto. Essa vale Só valeu um episódio um à episódio parte. dedicado a ela. Mas que era pra correr perto de 2,47, 48. E, e aí a prova-alvo desse ano foi Berlim, né? Eu passei em 2023 em Porto Alegre, eu voltei lá, né? Certamente a prova que eu mais gosto no Brasil, disparado. Vou estar lá ano que vem, o Pelerino todo vai, Estaremos certeza. lá, todos nós. E aí foi quando eu já fiz 2,24, mas fiz um 2,24 com uma planilha bem quadrada, chegando meio machucado. E passei 2 anos muito ruins de lesão, até que eu voltei a focar muito em academia, né, 2, 3 vezes por semana, em fazer fisioterapia de uma forma mais regular. E aí aumentei bem meu volume. Então, enfim, Berlim era a prova-alvo desse ano. Agora, tipo, aproveitando também para falar um pouco desse background antes da prova que a gente fez agora, eu comecei a correr de forma meio irregular, né? Na verdade, tipo, eu tenho memórias de todos os momentos da minha vida que eu corria, só que sempre. O Renzo era crossfiteiro. Isso, tem isso. Eu vim do CrossFit pra corrida, né? Na verdade, eu corria na época de faculdade, mas assim, eu corria como se fosse pra, tipo, relaxar a cabeça, era o meu momento de ficar em solitude, né, tipo, pra pensar. E aí eu usava isso como uma ferramenta pra relaxar e só que eu tinha muito prazer em fazer isso e nunca levei pra frente, não tinha muita ideia de como era. E aí veio a mudança, né? Eu sou de Niterói e me mudei pro Rio. E aí era mais ou menos 2022, eu já estava flertando com a ideia de voltar a correr. Eu estava no meu momento mais sedentário da vida, eu sempre gostei de praticar muito esporte, surfo desde pequeno, ando de skate, já fiz de tudo um pouco. Nadei durante minha infância toda também. E aí eu me mudei para cá, eu estava numa época de trabalhar muito e o que me fez vir morar aqui no Rio foi justamente o fato de gastar 99% do meu tempo entre casa até o trabalho, então não tinha tempo para nada. E aí eu vim pra cá justamente pra ter o tempo pra cuidar de mim também um pouco. E aí foi quando eu falei, cara, eu tô morando no Rio, do lado da Lagoa, e não tem como eu não aproveitar estar num lugar onde todo mundo quer ter a oportunidade de correr, a oportunidade de treinar, o mar tá ali, a Lagoa, tipo, tem que aproveitar isso, sabe? E aí foi bem na época que o Matheus Coutinho e o Ricardinho estavam começando a ideia da Maron, eu comecei a correr com eles pra dar a volta na Lagoa, não aguentava dar a volta direito.
Eu lembro até hoje que um dia eu fui dar uma volta na lagoa, parei de sentir meu pé, parei pra alongar, foi horrível. E aí nesse meio tempo eu tava numa vida mais tipo, corrida, saía muito. E aí começou com uma aposta até, eu tenho aquela meia internacional do Rio, Sim. prova bem clássica daqui, né? E aí acabou que um amigo meu, o Gaspar, que morava comigo, ele apostou comigo. Ele falou, cara, você não consegue fazer a meia maratona. Eu tinha chegado em casa meio animado, assim, que tinha dado uma corrida. Eu falei, cara, acho que vou fazer uma meia maratona. Você não consegue? Eu falei, então vamos apostar. A gente fez uma aposta, faltava um mês e meio pra prova, eu me inscrevi, comprei um relógio, sabia de nada. Falei, cara, vou correr essa prova. E aí que começou a corrida na minha vida, de fato. E aí eu tive eu tive meio que altos e baixos, porque eu fiz isso e, nesse paralelo eu também estava começando a fazer CrossFit como uma coisa mais regular. E aí foi legal para meio que recondicionar meu corpo. Então eu fiz essa meia maratona e aí comecei a fazer o CrossFit quase que todos os dias. E aí fiquei num equilíbrio entre CrossFit e corrida. Então não tinha muito volume para nada. E aí eu passei o ano de 2023 inteiro fazendo CrossFit. Eu fiz a meia da Maratona do Rio, mas ainda sem muito treino, corria 2, 3 vezes na semana. É, e aí, e aí que eu tinha uma ideia de fazer a maratona, inclusive porque eu já tinha visto como é que tinha sido sua preparação, né? Na época, por causa do nosso amigo em comum, Bernardo. Já tinha comentado, pô, tem um camarada meu que corre pra caramba e tal. E aí eu lembro que eu sempre gostei, principalmente pelo desafio, que é, tipo, você se desafiar e não depender de mais ninguém pra isso. E aí eu já tava com essa ideia na cabeça, o Bernardo fez a maratona no ano, eu fiz a meia, e aí eu já conversava com essa ideia, e aí eu tive uma notícia ruim na vida, né? Morei muito tempo com um amigo chamado Edgar, ele descobriu uma doença, descobriu que estava com câncer, e aí uma das coisas que aconteceram foi eu me comprometi a, de fato, botar esse projeto em prática quando acabasse o tratamento dele. Então eu falei, cara, ele vai fazer um tratamento que é duro, eu acho que eu preciso passar por um momento de desafio por ele, assim, acho que vale a pena isso, acho que é uma experiência importante. Eu tenho uma relação muito próxima com o câncer por causa do meu pai, que veio a falecer com isso. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma maratona por causa disso. E aí, quando acabou o tratamento dele, estava inscrito na Maratona do Rio, e foi aí, de fato, que eu comecei a treinar a corrida como uma coisa mais recorrente, né? Pensar em montar uma planilha, ter todo um ciclo, um planejamento mais completo. E aí foi quando eu fiz a Maratona do Rio, no ano passado, que foi minha primeira maratona, que foi 2 horas e 54 e 59. Acho que foi Tá isso. ruim de estreia. Esse também. Eu estreiei em 3 e 3, então, porra, já. Foi 3 e Se filha, for né? usar a regra de 3 aí, tá bem demais. Tamo bem, dá pra chegar. É isso, então assim, isso foi um pouco do como começou a corrida. E aí depois que eu fiz a Maratona do Rio, eu me apaixonei pela parada. Falei, cara, eu gosto disso, quero levar isso pra vida. Não só pelo tempo nem por nada, mas pela mentalidade, pelo ato de se desafiar e tentar extrair o melhor da gente, sabe? E aí eu falei, e eu sempre gostei muito de, tipo, de trazer algumas coisas da realidade. Eu olhava e falava, se fulano de tal, XYZ, conseguiu correr tanto, por que eu não vou conseguir? Sabe? Acho que, pô, existe lá o mais topo de performance que você precisa de vários fatores, tempo de dedicação e tudo mais, mas tem muita lenha para queimar. Então eu falei, vou me dedicar e vou ver onde eu consigo chegar, dependendo único e exclusivamente de mim. E aí foi até quando eu comecei a treinar mais sério logo após a Maratona do Rio, já com objetivos maiores para esse ano. Que aí eu tive o objetivo da Maratona de Porto Alegre, que acabou não acontecendo por uma lesão que a gente ainda pode aprofundar quando a gente falar do ciclo, mas aí não corri a SP City para buscar o índice de Boston ano que vem, e aí tive o grande objetivo, que foi correr a Amsterdã, né? Aí acho que vale você falar um pouquinho da sua experiência, do seu ciclo de Legal, Berlim. legal. Primeira coisa, né? Uma coisa que é muito cara a mim, eu gosto de estudar pra caramba, e especialmente de coisa que eu sou curioso. E aí, na corrida, obviamente, é a epítome disso. Isso é um fato muito curioso de todos do Pelerino, né? É, Todos somos apaixonados por estudar isso e entender o máximo possível. e a parte boa, talvez, da gente fazer isso é que a gente já errou muito na gente mesmo, né? Então, Exato. pode ajudar a dar uns atalhos para algumas pessoas. Mas quem, né, primeiro trouxe essa mentalidade para mim, eu acredito sempre, 100%. Meu maior mentor é o B Penteado. Ele já leu, né, umas trolhas desse tamanho, assim, Bíblia da Corrida, tem The Lore of Running. Quem quiser pesquisar isso depois, são 1000 páginas com artigo científico aplicado à corrida, esse tipo de coisa. Tem o livro que a gente, né, usou e quase todo mundo usa no início, que chama Daniel's Running Formula, Exato. que é bem bacana, que ele te dá, né,
o É o porquê, beabá, né? o porquê de cada treino, então o intervalado, o que que você faz intervalado, como que você trabalha diferentes parâmetros dentro dele. E aí ele pega depois e aplica isso para planilhas específicas, meio padrão, voltados à distância de 5K, 10K, 21 e 42, se eu não me engano, e aí por quanto volume semanal você quer fazer. E, e aí, enfim, né, esses livros, o Pete Seeger, se eu não me engano, Steve Magnus, tem muita gente legal e eu usei isso bastante no meu ciclo. Então eu comecei a treinar perto de março. Eu tinha feito uma viagem para fazer snowboard no Réveillon. Acabei me machucando, uma lesão, não sei de onde surgiu, não foi um trauma nem nada, mas eu fiquei com o joelho sem nem conseguir dobrar direito. Eu lembro que, pô, o turismo foi um horror. Resumo, eu consegui voltar a correr e andar em março. E aí tentei voltar meu volume logo, né? Acabei pulando a maratona de Porto Alegre que eu ia fazer. Fiz uma meia lá para sentir como eu tava. Fiz uma meia. Eu achei que eu fosse para 1h12 mais ou menos. Aí, Acabei correndo aí alguém te 1h10. atazanou. Acabei indo um pouco mais forte que eu queria. E, e aí, né, durante a prova em Porto Alegre, eu larguei na Elite, o que ajuda muito, tava com condição perfeita esse ano, 9 graus, o Renzo estava lá na torcida. A prova foi absurda. Tava, Talvez seja a meia maratona com mais próximo de condições perfeitas que eu já vi na minha vida. não, até a névoa tava perfeita, porque não deixava ver a linha de chegada, então você queria dar o tiro. É. Você fala, pô, não sei onde tá, eu tô chegando, mas E em você... Porto Alegre, onde às vezes tem um vento, pela névoa não teve vento nenhum, Ah, né? Foi muito foi absurdo essa muito bom prova. esse ano, Foi um bom início, reinício de ciclo, né? sem dúvida. E eu larguei lá pra 3h25 de pace, mais ou menos, aí fui me sentindo bem, aí mudei de um pelotão pro outro, fui indo. Acabei puxando mais o pelotão, bem mais o pelotão durante a prova. E deu um ritmo médio de uns 3h20 para 1h10:35, se eu não me engano. Então foi ali que eu senti de onde que eu estava partindo. E no início do ciclo, em especial, a gente, né, começou a usar muito o Pacaembu. A gente não tinha isso no ano passado, né? Quem está em São Paulo é um lugar muito legal de treinar. Aqui não temos. Aqui Só temos a Lagoa. o Retão da Lagoa fica à disposição. Exato. E aí lá, eu foquei muito no início em 200 metros, 400 metros, mais ou menos durante um mês, aproveitando bastante que o Diego estava lá. E é até curioso, porque a gente tem, né, dentro do espectro de corredor, a gente está quase em lugares completamente opostos, em que o Diego ele é muito rápido, é impossível acompanhar ele num tiro de 400 metros ou qualquer coisa parecida. O bichinho é forte. Obviamente isso controlado pelo nível de cada um, né? E eu acabo sendo muito econômico, então o meu limiar, ou então minha velocidade que eu considero já bem rápida, ela não perde muito para meu pace de maratona. Então a gente parte de lugares muito diferentes e eu tentei usar, né, o Diego como uma forma de ficar um pouco mais rápido. Ainda estou bem longe disso, mas primeiro mês do ciclo foi assim. Depois eu comecei a fazer o que eu acredito muito, que é blocar bastante o tipo de estímulo que eu tenho, especialmente em longo. Então eu gosto muito de fazer, né, longos relativamente puxados. E quando eu faço contínuo, ou tentar fazer alguma coisa progressiva. Estamos de volta, tivemos problemas técnicos, né? A falta de capacidade dos dois se mostrou razoável, mas a gente segue tentando. É muita experiência como blogueiro, como podcaster aqui, o telefone não aguenta. Exato. Bateria acabou, o celular ferveu, mas voltamos ao trabalho. Tá tendo uma obra aqui perto, mas a gente confia bastante no nosso microfonezinho. Renzo pelo menos investiu bem nesse negócio aqui. Agradecer. Exato. Mas aí retomando. Quando eu faço longo, ou eu faço um longo bem, né, progressivo, ou então eu vou geralmente eu já largo a quase 90% do que é o meu pace de maratona e sustento isso, que é um negócio que o Renato Canova bota bastante. E aí, né, aquele clássico, quanto mais perto você vai chegando da prova, mais específico você tenta deixar os seus macrociclos. Então, né, o ciclo mais próximo ali de 4 semanas, mais ou menos, é muito esforço em maratona, muito esforço em limiar, né, que é o quanto, via de regra, você consegue aguentar em 1 hora de esforço. E também não é ficar tão apegado, eu sou muito dessa linha, né? Eu não fico tão apegado a uma métrica exata, eu não tenho noção de quanto é meu batimento cardíaco. Obviamente já fiz teste e tudo, já fiz teste de VO2 máximo, etc.
mas não aplico nada no meu dia a dia. Eu vou simplesmente por feeling e obviamente tentando me puxar também e sempre com aquela máxima de, na grande maioria dos treinos, tentar deixar um intervalo ainda dentro de mim para você não se puxar tanto. É a hora que pode acontecer mais as contusões. E Nunca entregar 100%, né? treino é treino, jogo é jogo. Isso é a famosa. Então a minha planilha foi muito pautada nisso. E é isso, para chegar em Berlim foi assim. Foi um belíssimo ciclo. Eu acabei tendo a semana de pico com 172 quilômetros. Dobrei 2 vezes, se eu não me engano. Fazia bastante, tipo, mid-long run, assim, coisas entre 20 a 25 quilômetros 2 vezes na semana, que é quando eu ponho o meu workout também. E, obviamente, isso ajuda a acumular quilometragem. Leves, super leves, então, assim, meu pace de prova é mais ou menos 3,20. Meu leve eu vou entre 4,50 a 4,30. Geralmente é isso. E aí, dica do Marcos Paulo, que pra mim, eu falo pra ele, meu segundo pai, o pai na corrida. Apesar dele ficar zoando sempre. Também niteroense, ou seja, já deu pra ver que é sangue bom, minha família também. Ele me deu uma dica muito boa, assim, todo treino leve praticamente eu faço naquela... Tem uma trilha por fora no Ibira, que é uma trilha, assim, o solo dela, né, todo de terrinha, todo de grama. É maravilhoso. Então reduz muito impacto. Pra carioca que vai lá, todo mundo sai apaixonado. E quando eu tô aqui no Rio, eu geralmente vou naquela terrinha da Lagoa também pra treino leve. Que dá uma ajuda, mas não é igual nem perto do que tem lá na terrinha do Ibira. Isso é uma grande verdade que eu falo toda vez que eu vou para São Paulo. A qualidade dessa trilhazinha de 6 quilômetros no parque e o Pacaembu são coisas que fazem muita falta para quem treina aqui no Rio, porque acaba que a gente fica correndo no concreto o tempo todo, né? Tem até essa terrinha da Lagoa, mas grande parte da rodagem fica na orla e tudo mais, então aqui a gente fica um pouco mais restrito até para onde a gente consegue fugir. Mas realmente é bem bom. Trazendo um pouco de como é que foi agora o meu ciclo até Amsterdã, eu gosto muito de montar a minha preparação em paralelo com o meu treinador, né, com o Beto. Acho que a gente consegue ter uma troca muito boa ali sobre as ideias, o que a gente vai fazer. A gente veio de um momento de meu início na corrida, né, que foi a Maratona do Rio do ano passado. Aí fez mais uma preparação de velocidade um pouco mais específica ali no segundo semestre do ano passado até o final do ano. Eu até, tipo, tinha... O dia que eu testei meus 5 km foi, sei lá, dia 22 de dezembro do ano passado, que aí eu corri 16,50, sei lá. Provavelmente num calor absurdo. Um calor absurdo no aterro. E aí a gente começou o ciclo originalmente, né, com o primeiro objetivo de correr Porto Alegre. Então a gente fez uma base ali nos 2 primeiros meses do ano. Fez alguns testes de velocidade para me situar, ou seja, entender onde é que eu estava ali no ritmo de 1 km, 3 km, 5. Evitou também fazer testes muito exagerados, tipo testar 10 km no calor do verão do Rio, porque não ia ter tanta necessidade. E aí a gente fez toda uma base, foi subindo o volume, e aí trocando em mãos, assim, a gente teve alguns debates em janeiro. Eu lembro que foi quando eu fiz minha primeira semana de ali 130 km, que a gente concluiu que realmente eu estava num ponto de aguentar bem essa carga total. A gente foi progredindo. Eu fiz um ciclo no ano passado onde meu máximo tinha sido 112, 115, eu acho. E aí eu cheguei a 130 na base esse ano. E aí, na semana que antecede o carnaval ali, se você pegar os 7 dias rolados, né? Porque contando, sei lá, de sábado até uma sexta, eu fiz... Obviamente foi semana de baixo o carnaval pra ele. Exato. E aí o que antecediu o carnaval, eu fiz 150 km na semana. O corpo ficou bem, eu fiz a grande maioria desse volume foi rodagem, mas foi um benchmark interessante para ver o que dava para entregar pro corpo. Carnaval foi uma baixa, eu corri 25 km na semana. Andou 100 km. Andei 100 km pelas ruas e ladeiras do Rio de Janeiro, então conseguimos considerar que teve mais um apoio aeróbico aí. Movido a muita gasolina. Mas pós-carnaval voltamos ali pro planejamento de ciclo direito. E aí a gente foi muito tentando escutar o corpo. A gente fez bastante volume. Eu cheguei a fazer de pico 162, que foi ali para março, abril do ano passado. E aí acho que foi abril,
No meio de abril eu acabei descobrindo uma lesão por estresse no fêmur. Não chegou a ser uma fratura, eu estava com uma reação para o estresse, um edema ósseo. E aí a gente foi 100% preto no branco, cauteloso, abortou a prova de Porto Alegre, abortou a ideia de eventualmente correr a Maratona do Rio, pensou em proteger o grande ciclo, né? Proteger os grandes objetivos do ano e não me lesionar de forma mais séria. E aí eu tive bons treinos, entreguei meu RP na meia até então numa prova em abril, que foi acho que 1h14 e pouco, que foi parecido com o benchmark que o Lipe fez no começo de ciclo, na ideia de entender onde o corpo está. E aí eu tive essa pausa, fiquei 6 semanas fora. E aí eu acompanhei a galera, a gente viajou junto, acompanhei a meia dele em Porto Alegre, acompanhei a galera toda que correu a Maratona de Porto Alegre, voltamos, tivemos a experiência toda da Maratona do Rio, que inclusive você correu, né? Corri. Tem isso. E aí fiquei até junho, 1 ou 2 semanas pós-Maratona do Rio, se eu não me engano, que foi quando eu tive meu retorno pós-lesão. E aí a gente teve uma atitude um pouco arriscada, mas assim, que a gente levou com uma cautela, que foi fazer um retorno gradual, mas eu queria garantir o índice de Boston, e aí para isso eu tinha que ver quais maratonas eram certificadas para isso, e tinham 2, Floripa e a SP City, isso das maratonas no Brasil, né? E dentre elas, Floripa eu não consegui porque eu tinha um casamento. Então, em Floripa, o que aconteceu foi o seguinte, não dava para correr Floripa, sobrou a SP City, que era 5 semanas a partir do momento que eu voltei a correr. Então, ia ser uma coisa relativamente arriscada, e então a nossa ideia foi a seguinte, vou fazer a maratona sem ter uma preparação específica, a gente vai ter que ajustar a intensidade até entender. O índice de Boston era 2,55, mas ainda Boston tem um cut-off que a gente tinha que estimar mais ou menos o que ia ser uma gordura razoável. E aí fiz um microciclo ali quase que sem nenhuma intensidade de 5 semanas, onde o máximo que eu fiz foi uma meia maratona que rolou aqui, acho que foi a ASICS. Eu corri a meia da ASICS aqui, aí eu fiz acho que 1:22, que foi mais ou menos o ritmo que eu pensava em correr na maratona. E aí larguei a SP City, consegui o índice de Boston, fiz 2,47 lá. E aí, de fato, foi o pontapé onde começou o meu ciclo de Amsterdã. E aí nossa abordagem para Amsterdã foi uma abordagem mais cautelosa. Uma coisa que a gente percebeu minha é que meu fitness voltou muito, muito rápido, né? Que, assim, com as 5 semanas ali onde eu fiz a maratona, meu corpo começou a responder melhor. Aí a gente trabalhou um pouco a tolerância ali, o limiar, tipo, a botar mais velocidade na perna. E aí a gente falou, vamos tentar ser mais cauteloso possível, não vamos chegar no pico que a gente chegou em março, não vamos chegar na intensidade que a gente fez no começo do ano, vamos aproveitar essa bagagem e ver como o corpo vai responder. Aí a gente fez um ciclo cauteloso, a gente botava um workout durante a semana e o longo, as semanas de baixa a gente fazia bem baixa, então assim, eu fazia, rodava 120, 30, 40, minha semana de baixa era 90 km, justamente para deixar o corpo recuperar. Então a gente fez isso, a gente até modificou alguns longos que poderiam ter uma carga de impacto maior, e a gente faz muito essa mesma abordagem de fazer longos blocados, então fazia muito longo de, sei lá, tantas voltas na Lagoa Forte com 1 km de intervalo leve, e aí a gente mudou até alguns treinos para gerar fadiga na perna sem tanta carga, então botava alguns tiros na subida, no começo do longo, para depois começar a fazer umas voltas mais fortes para evitar fazer longos muito intensos para o corpo. Então, essa foi a nossa estratégia principal. A gente se comprometeu a não testar as velocidades, ou seja, não testar 10K, não testar meia maratona. Eu fiz meia maratona em 1h16, mas era mais ou menos o ritmo de maratona proposto. Fiz um 10K lá em Niterói, na maratona de Niterói também, que não foi para o máximo, foi na mesma intensidade ali de ritmo de meia maratona. Então foi onde a gente começou a dar uma protegida no corpo e fazer isso. Pegou as últimas 4, 5 semanas e focou em trabalhar limiar e ritmo de maratona. Então foi isso, meu pico chegou a ser redondo, 140. Então assim, bem menos do que eu tinha feito no ano, que eu fiz 3 semanas de 150/160. E o corpo veio respondendo bem. Então acho que esse foi o principal. A gente fez muito isso de longos a 90% da intensidade de maratona, que é interessante para você conseguir condicionar o corpo sem gerar tanto estresse. Fez umas intensidades ali em limiar, mas sempre tentando controlar o corpo.
As vantagens foram, durante esse ciclo eu não senti também nenhuma dor, não tive nenhum problema. Durante um dos treinos eu senti uma parte mais muscular na panturrilha, aqui no sólio, mas assim, ajuste de carga e fortalecimento foram suficientes. Então foi muito bom fazer um ciclo completo de, acho que se eu não me engano, deu 12 semanas, 12 ou 13 semanas. Pós SP-CIT, se considerar meu retorno, deu 16. E assim, sem dor, um ciclo bem maneiro de entregar. Acho que agora aí a gente chegamos e aí chega Chegamos na prova. a grande parte, que é o dia de entregar. O que é mais importante é a preparação, é viver a preparação, no final das contas. Muitas vezes a gente vai chegar no dia de entregar, tem fatores externos que a gente não pode controlar. Clima, doença, às vezes vai ficar gripado. Então, assim, o mais importante é o que você constrói e muitas vezes o que a gente mais almeja é conseguir executar, mas se não conseguir executar, isso não é o fim dos mundos, né? Porque sempre vai ter uma próxima oportunidade. E aí chegamos nas provas. Boa. E nesse meio tempo também o Renzo ele ia correr Chicago, né? Acabou indo pra Amsterdã depois. Tem um paralelo que o plano original era correr Chicago, estava escrito desde o ano passado. E aí na época que eu corri a SP-CIT, eu recebi o convite da Mizuno e do Strava para ir com eles para Amsterdã. E aí, pô, oportunidade absurda, que até agora eu não consigo descrever a gratidão pela experiência, que foi absurda em todos os aspectos. A viagem, as experiências, a prova, todo o amparo das marcas. E aí eu cancelei a prova de Chicago e botei em prática o ciclo de Amsterdã. O que foi ótimo, porque me deu um prêmiozinho de uma semana de preparação, que para quem está retornando ali é um grande ganho ainda no relativo. Então foi isso, o plano original era correr Chicago com o Di, mas a gente acabou dando uma mudada nos planos. Mas em breve a gente vai chegar lá. E aí, né, voltando a história agora para Berlim, primeiro, eu vou começar pelo erro que eu não vou cometer mais, que eu já cheguei, a minha família né, parte da família estava na Europa, então eu fui encontrar eles uma semana antes da prova. É aquilo, turismo pra caramba, mesmo que eu seja paranoico, você vai andar 30 mil passos de média por dia, comer besteira pra caramba. E aí fiquei, né, mais ou menos uns 4 dias. Eu estava na França antes de ir para a Alemanha. Né, a gente começou, eu geralmente vejo pouco aquele, né, o clima-tempo, o weather app, algo do tipo. Começaram a me mandar já, Ele vê pouco. A gente manda no grupo todos os dias, desde que falta um mês da prova. Começa a abrir sites que tem a previsão de um mês. Eu vejo por tabela, infelizmente. Aí, pô, mandando, tá assim em Berlim, parece que vai estar assim. Aí começaram a falar, ó, vai largar com 17 graus. A gente, pô, que merda, né? 17 graus não é o que eu tava buscando em Berlim. E aí, enfim, só começou a subir. Até que, né, a largada mesmo foi, acho que a 21 ou 22 graus e sempre a sensação térmica uns 3 graus para cima. Então, a gente largou uns 21, 22 e acabou uns 24, 25 e sensação de 24 indo até 28. Obviamente foi bem quente, é um ano super atípico lá. Mas assim, o astral da cidade, muito legal. Para quem nunca foi para uma Major. Lotado de corredor, o Portão de Brandemburgo. Toda hora tinha gente, fui lá às 7 da manhã, fui lá meio-dia num trotinho. Enfim, toda hora tava respirando corrida. E aí, na hora que largou a prova, né, eu conversei com o Marcos Paulo, conversei comigo mesmo até, né, eu acho que é Um momento de reflexão, né? é um momento de muita autorreflexão, assim, do que você tem no ciclo. Eu gosto de passar o dia anterior bem tranquilo, obviamente perna pro alto. Em geral, eu entro no Strava, que tem aquele training log, e aí eu entro em todos os workouts e long runs que eu fiz, para tentar lembrar o que eu estava sentindo, quais foram os estímulos que eu botei, tipo de ritmo. Pô, se acontecer isso durante a prova, como é que eu vou reagir? E ao mesmo tempo você tentar não mentir para você mesmo, né? Tem um quote famoso que diz que you must not fool yourself, e você é a pessoa mais fácil de você mentir mesmo. Então, você tentar ser muito realista, verdadeiro com você mesmo. E aí, entrei ali, né, dada a temperatura, eu queria fazer antes 2:19:59. Acho que eu estava perto disso, se não nisso. E aí eu já calibrei na largada para fazer 2:22, 2:23. Chegando lá, eu tava com o B penteado e com um amigo nosso de fora.
Aí já comecei a perguntar na largada, né? Assim, o Coral A, ele abre logo depois que os caras de cadeira de rodas saem. Então são 10 minutos que todo mundo sai que nem louco pra tentar achar posição e tal. Aí eu fui falando com o pessoal, ó, tô indo pra 2:22, 2:23. Você também? Alguém? Tentando achar pelotão. Que isso foi um grande aprendizado de Chicago pra mim, quando bateu um pouco mais de vento. E como eu larguei muito atrás, eu tava com os brasileiros que iam correr um pouco mais leve, né? Eu acabei ficando muito sozinho durante a prova e sabia que isso poderia me ajudar. Mas também não achei muita gente, aí eu acabei largando em primeiro dos amadores. E a primeira coisa que eu fiz, larguei... Ganhou a largada. Eu fui o campeão da largada. O primeiro quilômetro eu fui com o B penteado, ele queria fazer uns 4 minutos pra cima, talvez 3 minutos pra cima. A gente rodou o primeiro quilômetro a 3:23. E aí Berlim, aí dica do meu, não vou falar meu pai, mas do meu grande irmão aqui, o Moroni, falou, ó, cara, largada, vai pro lado esquerdo lá em Berlim, porque o lado esquerdo é onde larga a elite feminina. Obviamente a elite masculina não tem chance de eu tentar ficar com os caras, e a elite feminina ainda dá pra tentar alguma coisa. E aí, primeiro quilômetro a gente passou pra 3:23, aí o B falou, ó, vou calibrar um pouquinho, e 3:23 era quase assim, no relógio exatamente o que eu queria. E eu entrei já num pelotão, que aí eu fui descobrir depois, era da melhor alemã na prova. Ela tinha um queniano que tava puxando, e aí veio um bando de gente, amador, homem, né, que tava tentando pegar um pouco de vácuo. E aí a gente começou a rodar 3:22 e assim por diante. Só para referência, né, um 2:19 significa foi 3:19 de pace. Então, o meu plano inicial, se o clima tivesse bom, era tentar rodar para 1:09:40 mais ou menos. E aí depois, eu já sei que eu não costumo quebrar muito em prova, fazer no máximo 1:10:20 e tentar entregar o sub 2:20. Eu já tinha mudado o plano para tentar fazer uma prova meio 1:11, 1:11:30, e aí depois tentar segurar o que desse, sabendo que provavelmente eu perderia um pouco mais pelo sol. Aí, enfim, no quilômetro 6, 7, esse queniano, ele começou a botar 3:19, 3:17, e aí eu sabia que ia azedar se eu tentasse fazer isso na prova. Aí, na hora, né, muito rápido, com o fôlego que você tem, eu olhei para alguns caras que estavam no meu lado que pareciam estar bem condicionados, falei, ó, eu vou tirar um pouquinho o pé, se quiserem fazer um pelotão junto aqui, vambora. E né, eles acabaram ficando comigo também, deixaram essa alemã ir com o queniano. E a gente começou a rodar quase tudo para 3:23, 3:25. Os splits eles foram bem próximos de 17:15 a cada 5 quilômetros, que é quando eu tento marcar mais para também não ficar oscilando muito por causa de GPS ou coisas do tipo. 17:15? 17:15 no 5K. Ah, tá, no 5, tá. No 5K, que dá uns 3:26, 7. E aí, assim, tentei... Né, na largada, eu já tomei uma cápsula de sal. Nem treinava muito com isso, mas já usei lá no passado, então eu estava confortável em fazer desse jeito. Sabia que sódio ia ser importante. Eu acabei tomando 3 ao longo da prova. E aí um problema é que as estações de hidratação, primeiro, água muito quente em Berlim, muito quente. Aqui a gente fala de prova no Brasil, óbvio, acho que tem muita coisa para melhorar, mas prova lá fora, em especial na Europa, a hidratação eu acho que deixa bastante a desejar quando comparado ao Brasil. São aqueles copinhos pequenininhos que eles enchem um a 2 dedos, deve ter 100 ml. E super difícil você fazer um funil também para botar para dentro. E quando você tá passando num pelotão de 10 pessoas rápido... É difícil. Não sei, 50, 60 metros passam muito rápido. Então, assim, teve vezes que eu mal consegui pegar um copo e é isso, pouquíssimo cheio. Então, e a água meio quente também, né? Porque fazendo uns 25 graus, a água ali parada há muito tempo, sem nenhum gelo. Foi um negócio que eu achei um pouco mal organizado, mas você tem que viver com as condições que existem. Eu virei a meia para 1:11:38. E claramente, assim, eu sabia que eu não tava como eu queria me sentir no 1:11:38 normal. Ninguém merece sol, cara. Porra, muito... Né, as condições estavam... Porque tem um fator, né? Você pegou sol e aí não é só o calor e a sensação térmica, né? Você ainda tem a radiação solar, que é luz direta, tipo, não tinha nuvem. Então incomoda, tipo, cansa muito mais o corpo. Por outro lado, a prova tava linda, então as mídias que tem... Exato. foram boas. E tava minha irmã, meu pai também assistindo a prova pela primeira vez, que foi legal pra caramba.
torcendo para esse meu amigão, pro B Penteado que tava lá. Então esse foi o ponto bom. E aí, assim, a partir do quilômetro 25, eu puxei razoavelmente o pelotão até lá, umas horas voltava, 3 horas ia, mas tinham 2 caras que estavam bem fortes e eu deixava eles puxarem mais, óbvio, né? Eles estavam mais fortes e no alto dos meus 1,70 m ali, batalhado, eu não ia bater tanto vento, então era melhor que o cara de 1,85 m estivesse na frente. E aí, a partir do quilômetro 31, foi quando eles começaram a descolar um pouquinho, aí eu voltava. Eles descolavam, eu voltava. Até que no quilômetro 38, 39, eles foram. Era um francês e um americano. O francês eu fui ver depois, tinha 2 horas e 16 na Maratona de Valência no ano passado, e o americano tinha 2 horas e 18. Brincadeira de gente grande. Era melhor eu ir com respeito mesmo. E aí acabou que, assim, nos últimos 10 km eu já vi que não ia dar pra bater meu recorde pessoal, que é de 2,24. E acho que tem, né, até a competitividade na tua cabeça. Você fala, pô, legal, vou tentar ser o primeiro brasileiro, mas você já não tá com aquele mesmo drive, aquele mesmo sangue nos olhos. E aí quando eu vi que faltavam, né, 2 km mais ou menos, aí eu de novo apertei. Cheguei a 5 segundos desse francês e a 15 segundos mais ou menos do americano. Com uma sensação feliz, por um lado, de ter entregue bem, eu acho, dado como estava o dia, mas obviamente também azedo, porque amargo talvez, né? Porque eu queria fazer o sub 2,20 ou então um 2,20 mais ou menos. É um ciclo absurdo entregue, né? Você sempre pensa no momento que você pôde executar. Exato, mas enfim, dito isso, saí feliz. Depois a gente fez uma maratona em Biergarten lá, comemoramos bem. Tem um fator. O que aconteceu com o seu número de peito, né? E ainda teve essa, né? Que até agora ele não terminou a prova. Não, agora já terminei. Já terminou? Terminei faz uma semana. 4 semanas depois da prova, a prova entregue. Mas o meu número de peito, ele é impresso na hora que você vai na Expo, né? Ele não tá pronto pra você. Você vai lá, faz o seu check-in e eles imprimem. E até a Verinha da Majors Brasil, se eu não me engano, ela comentou que algumas vezes isso já aconteceu com ela, com outras pessoas, mas ele rasgou no alfinete aqui da esquerda, mais ou menos no quilômetro 5, e aí eu fui prestando atenção porque eu não queria que caísse o número por completo. Ele rasgou nesse alfinete aqui de cima, da direita, no quilômetro 31, mais ou menos. Na hora que eu vi, eu sabia que ia cair o negócio, então eu arranquei e botei no bolso do short, né, da bermuda de compressão. E parou simplesmente o tracker. Então, amigo, deve ter gente da quebrado família. o chip, né? Pior que o chip tá atrás dele ainda. É? Eu tive até que mandar foto pra comprovar, que foi um dos motivos que eu botei no bolso. Entendi. Inclusive, no seu número de peito você prendeu com alfinete, mas ele não tem furo, não é? Ele tem furo. Tem furo? Tem furo. Porque isso eu ainda vou falar sobre Amsterdã, que o número de peito não tinha furo. Você que tinha que fazer o próprio furo. E aí isso acaba sendo um problema, né? Porque quando você faz o próprio furo tem o risco de rasgar maior ainda. Uhum. Então isso é um ponto importante que... Isso é uma coisa que eu sempre questiono sobre essas provas, que é a necessidade, talvez, do número de peito ser do jeito que é, né? Porque o que mais tem hoje é a tecnologia. Assim, às vezes é bem mais fácil você falar que aquele chipzinho que bota até no tênis seria mais fácil do que o número de peito que você sabe que vai estar sujeito a várias coisas, porque você corre, passa vento, então tem várias forças ali que podem fazer rasgar. Então, isso é uma coisa que normalmente eu fico tentando entender por que continuam dessa forma. Sem dúvida. Mas enfim, foi esse pequeno perrengue. Eu falei com o diretor da prova, ele não podia fazer nada na hora. Não me responderam durante 3, 4 semanas. Eu busquei o LinkedIn do diretor da prova. Eu sou um pentelho quando acontece isso. Eu também, assim, tô meio um pouco me ferrando. Eu só queria ter o resultado oficial lá pra poder usar depois pra me inscrever pra Boston, pra poder fazer outra coisa. Mas aí, final de semana passado, eu tava assistindo TV e abri o app. E era engraçado que ele tinha acompanhando. Eu tava com 8 horas e meia de prova, assim, um dado momento. E aí agora eu tô oficial lá, ganhei a estrela e tudo pra as Majors. Mas essa foi a prova. Acho que num dia bom teria sido alguma coisa entre 2,21 e 2,19. Mas aí fica só no seio. A realidade é o 2,25,44. Veremos em breve. Tem que buscar outra prova agora. Agora é hora da gente ir Agora a gente vai para as terras holandesas. Agora a gente vai pra Holanda. Fiz escala lá na volta, inclusive, mandei pro Renzo. É verdade, Falei, verdade. Tá parecendo bonito o negócio. O terreno aqui. tá bom. Terra de chuva e vento, né? Mas
Então, chegando na prova, um pouco parecido com a questão do Lipe, né? Eu saí do Rio numa terça-feira, eu cheguei na Holanda na quarta de manhã, mais ou menos. Então foram alguns dias antecedendo e é o padrão. O objetivo principal é sempre descansar e tudo mais, mas a gente viaja, a gente tem grandes objetivos para com as provas, mas assim, a gente também quer conhecer o lugar, vai ter um rolê turístico, quer comer em algum lugar e tal. Então, esses dias envolveram várias experiências que a gente teve lá com as marcas, foi muito maneiro, a gente conheceu os parques lá, correu, foi em alguns restaurantes bem legais também, conhecer os atletas de todos os cantos, da Mizuno Global, teve alguns encontros interessantes. O Renzo tava no hotel com nada mais, nada menos que o Joshua Cheptegei, que é o recordista de 5K, Exato. o Haile Gebrselassie. O cara tava ali confortável. Eu tava no Maracanã no campo dele. Da corrida. Loucura. Cheguei lá no hotel, na recepção, todo mundo canela fina. Eu falei, eu não tenho que entrar aqui, né? Eu não. E aí, assim, experiência, tudo respira corrida lá, a cidade toda se vira pra prova. E o fato de estar num hotel, assim, é um fato bem interessante, que todo dia você vai tomar café da manhã, tem toda a galera da elite ali que vai largar, a galera chegando de um trote. Então, assim, isso já vai te motivando cada vez mais, né? Então a gente chegou lá na quarta-feira, já teve tipo, umas experiências na rua. Na quinta-feira a gente deu um trote no parque, assim, mesma coisa, energia absurda, você tromba com umas pessoas que você nunca imaginou, assim, às vezes você tá correndo, você olha pro lado, tô, de fato, recordista dos 5.000 e 10.000, sabe? Então, isso foi uma experiência bem maneira. Aquele Von Del Park lá? No Von Del Park e no Rembrandt Park. Legal. A gente correu nos dois, e, pô, assim, absurdo, né? E Amsterdã, conhecido pelas bicicletas, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, mas 6 vezes, porque sempre pode aparecer uma bicicleta ou alguém correndo. Então, assim, é bem maneiro, bem caos, assim, em termos de bicicletas e tal. E aí a gente ficou uns dias lá turistando. Então, assim, eu consegui fazer a escadinha, né? Se você pegar cada dia que eu estive lá, eu andei menos do que o dia anterior. Então, eu tentei seguir essa regrinha. Mas aí foi toda essa experiência. E aí, em termos de previsão, né, que a gente estava falando sobre essa questão do clima, a previsão, de forma contrária a Berlim, o tempo todo estava, tipo, perfeita. Assim, a previsão, durante o tempo que eu olhei, assim, durante a semana, né, da prova, é quando começa a ficar mais relevante, principalmente quando faltam, assim, uns 3 dias. Porque isso pode mudar muito, um dia ou outro já muda muito. E a previsão estava, acho que, 7 graus na largada, com a sensação térmica de 3, 4. Então, pô, isso é muito bom. Eu sou um cara que sou muito calorento, então, e eu me dou bem com frio, então largar nessa temperatura pra mim é perfeito, não tem nada a reclamar. E aí a previsão estava ótima, e o único cuidado que tinha que tomar lá, na sexta-feira eu dei um trote com a galera da Mizuno Global, e o pessoal já tinha feito essa prova algumas vezes, e eles comentaram que tem um grande fator que você, no quilômetro 14 da prova, você vira no Rio Amstel, e é onde, se você for tomar vento, é lá. E se você fica mais ou menos uns 10 a 12 quilômetros no Rio mais exposto. Então, isso era talvez a coisa que mais me preocupava em relação à prova, porque o Lipe já tinha me comentado como é que foi a experiência dele em Chicago em relação ao vento. Então, foi o que eu mais fiquei atento. E esse ainda é um momento da prova que ele é perigoso, porque você ainda tem gás, então você pode ser que você vai ser raçudo aquela hora, e aí você vai queimar a gasolina que ia servir para o quilômetro 35, que ele já não vai ter mais. Exato. E aí toda a minha preparação a gente fez pensando no 2 horas e 34, né? No 2 horas e 33 e 59, que tá lá na minha última linha da planilha desde o começo. E aí, o que acontece, né? A gente vai melhorando o condicionamento, tem os fatores que eu treino no Rio 99% do tempo, então sempre tá mais quente aqui, por mais que o inverno nesse ano tenha sido um inverno mais frio. Eu sempre vou estar pegando temperaturas mais quentes aqui, principalmente agora, se aproximando a prova, cada vez estava mais quente, né? Então, assim, o ritmo de maratona, a sensação de maratona aqui, ela ia se transmitir para um ritmo um pouco mais forte lá, dado o frio, mais o processo de tapering e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha um plano original. Meu grande objetivo era correr abaixo de 2 horas e 35, esse foi meu plano desde o começo do ciclo. Então, foi para isso que eu estava planejando alinhar. Só que a minha maior preocupação na prova era a questão do vento. Porque eu sabia que isso podia ser muito ruim, porque é um vento que podia ser lateral, então ele podia me atrapalhar na ida e na volta no Rio. Porque você desce o Rio, passa como se fosse um viadutinho e volta.
E aí, como eu tava com esse receio, a mesma coisa, na largada, eu fiz isso que o Lipe falou, a gente até se falou um dia antes, eu perguntei pra ele como é que ele fazia essa comunicação no começo, e aí eu comecei a meio que olhar pra onde que a galera ia largar. O Samuca, que tava comigo, que é um cara de 2 horas e 35 em Porto Alegre, tava voltando de uma cirurgia, então ele não sabia tanto pra quanto que ele ia largar ou como que ele ia dosar. Então, meu curral era o curral da Elite, que era o primeiro curral, e aí quando eu descobri que o curral A ele tinha a largada branca e amarela. A minha era a branca e a do Samuca era a amarela, mas eu podia sempre andar para trás, né? Eu sempre podia ir para os currais mais lentos. Eu entrei com o Samuca no aquecimento da largada amarela, e aí ali eu já fui dando uma olhada e percebi que na hora da largada não ia mudar nada. Eu ia largar, na verdade, com o curral A, porque ele abre, é como se fosse um funil, que quando vai começar a largada você passa e aí você já larga. Então, assim, a previsto era largar às 9h02 da manhã, mas na verdade eu dei start no relógio 9. Então, perdão, uma abelha. Agora pegou. Peguei? Não, tá. O bicho é resiliente. Uhum. Então, aí eu olhei isso e falei, cara, eu vou largar aqui com o Samuca, porque uma onda de largada na frente ia ter uma galera para passar, mas primeiro a galera ia ser rápida, segundo não ia ser um volume tão grande de gente. Então faria sentido se eu talvez conseguisse achar um pelotão junto com ele ou mais alguém ali. E aí esse foi o meu plano original, e aí largamos, e na hora que eu larguei, eu tinha duas coisas em mente. Dado alguns últimos longos que eu tinha feito, eu sabia que todos os astros se alinhando, eu podia flertar com a ideia de correr abaixo de 2h30. Porque pelo que o meu fitness estava mostrando, a gente falou que gosta muito de olhar as métricas, prioritariamente a percepção. Eu olho muito os números, então assim, eu olho muito minha frequência e tudo mais, que o Lipe não faz, né? O relógio dele, se ele pode correr com cronômetro. É 2011 aqui. Então eu estava vendo que meu corpo estava respondendo bem e sabia que podia flertar com essa ideia. Conversei com o Beto, meu treinador, e ele falou que achava que eu tinha até um 3,32 ali de ritmo, era algo factível para maratona, que reflete acho que num 2,29, tá? E aí largamos. Nisso que eu larguei, minha cabeça era única e exclusivamente procurar um pelotão. A largada é animal, porque você larga no estádio olímpico, né, na pista. Legal. Então você corre uns 200 metros, sai do parque ali, e aí já pega uma rua que você faz um cotovelo para a esquerda e um grande retão, que você passa por um... Desculpa, tem uma abelha aqui. O que rolou foi, a gente vira assim, e aí você passa no museu, assim, cara, experiência absurda. Você larga, passou 1 quilômetro, você passa dentro de um museu com uma orquestra, tocando música clássica. Nossa, eu vi um negócio muito no Instagram absurdo, desse, muito irado. E aí, quando eu larguei, eu corri 1 quilômetro com o Samuca ainda. A gente passou o primeiro quilômetro para 3,23 quase, porque assim, na dispersão, e eu tava querendo chegar na galera que largou no pelotão da frente. Então eu tentei compensar um pouquinho desse tempo de forma minimamente razoável. E aí, o Samuca falou, cara, faz sua prova. Eu dropei ele bem em linha do que aconteceu com você e com o B, de passar só o primeiro quilômetro junto. E aí, vocês passaram na mesma velocidade que a gente passou o primeiro carro. exato, assim, eu sabia que a gente tava sendo meio louco, mas sabia que 1 quilômetro ali não ia custar tão caro. Porque mesmo assim a gente não tava passando do limiar nem nada, então eu ia ficar tranquilo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver um pelotão se formando e eu comecei a me juntar a eles. Por quê? Esse receio que eu tava no vento, quando a gente chegou na verdade tem um ponto que vale voltar aqui, que eu tomar um café da manhã com toda a elite, né? E aí eu cometi o erro de comer um overnight oats que tinha lá, que isso vai gerar história mais pra frente, então por isso que eu tive que voltar a lembrar. E aí quando a gente chegou na largada, eu senti uma brisa razoavelmente forte, assim, numa pontezinha que a gente chegava na área VIP lá pra se preparar pra ir pra prova. E isso me levantou mais ainda a alerta do pelotão. Então larguei, comecei a procurar um pelotão, e aí quando eu vi, tava formando um pelotão bem grande, e eu falei, cara, eu vou ficar aqui, tentar entender qual é o ritmo que eles estão correndo. E aí falei com uns 2 caras assim, falei, cara, eu só tinha visto esse pelotão pra trás, eu não tinha visto outro. Eu falei, cara, vamos correr pra 2h30, mais ou menos. Aí um cara falou comigo assim, falou, sim, eu tenho um 13, um 12 na meia, eu vou tentar passar 2h30. Falei, tá, vou ver se eu consigo me encaixar aqui. Mas quando eu percebi que o pelotão estava bem grande. E aí eu percebi que o número de peito da galera era diferente. O número de peito da galera tinha escrito Campeonato Nacional Holandês. Então isso me deu
duas coisas, né? Duas sensações. A primeira era receio de estar me metendo no meio, talvez, de muita elite, mas também de ter um conforto de que a galera ia fazer uma prova, ia se preocupar bem com a execução da prova, ia ser um pelotão bem constante. E aí, logo nesse momento que eu percebi isso no número de peito, eu olhei pra frente e tinha 3 pacers na frente. Tinha 3 caras puxando. Nossa, animal. E aí isso já me deu muito conforto. E tinha umas 2 ou 3 mulheres de elite. Então era bastante gente. E eu falei, vou seguir. E assim, a gente fala muito, eu olho muito essa coisa de coração e tal, mas no final das contas eu sempre treino pela percepção. E aí eu falei, cara, enquanto estiver na percepção de maratona aqui e eu sentir confortável, eu vou me manter com eles, nem que isso me custe um split positivo de passar, sei lá, um 15, depois um 16, alguma coisa assim. E aí, porque meu plano original era passar, um 15:30 na primeira meia, idealmente, talvez um 16. E aí eu tava com eles e nesse pelotão a gente já chegou ali na marca dos 5K, quando eu fui ver o relógio, 17 baixo. Aí eu falei, vamos ver. A percepção ainda tava ok, continuei com eles, e aí eu botei na cabeça uma regra. Falei, cara, eu vou ter que fazer uma prova com uma abordagem um pouco diferente. Por quê? Porque meus 2 grandes objetivos são 2h30 ou 2h35. Então, se eu largar meio kamikaze aqui, fazer uma meia rápida, mas sem fritar, eu consigo entregar algo bom. E o vento ainda era uma preocupação, porque eu sentia ainda umas brisas batendo. E aí, continuei com o pelotão, e a ideia era pelotão até acabar o Rio Amstel. Entramos no Rio Amstel, no quilômetro 14, eu continuei com eles ali, estava tudo bem. E eu fiz a questão de ficar quase como o último do pelotão. Que eu conseguia ficar ali no meio, não forçava demais. Às vezes dava umas esticadinhas, porque o problema de você ficar no último do pelotão é que os caras que vão dropar, eles sempre vão estar ali. Então você sempre tem que tomar receio para você não se deixar carregar para alguém que está quebrando. E aí fiquei ali um tempo, conversei até com um japonês. E japonês tem muita estratégia de fazer maratona meio kamikaze, né? E aí ele falou, cara, eu não aguento esse ritmo que eles estão correndo, mas eu vou ficar aqui pelo menos mais uns 5, 10 quilômetros. Eu falei, tá, Fica à vamos. vontade. Entramos no Rio Amstel, aí eu agradeci a Deus pela escolha que eu fiz, porque tava ventando, tinha um vento razoável ali no Rio, tipo, e ele era um vento lateral de frente, assim, então era bem ruim. E aí eu me escondi no pelotão e continuei correndo ali. E aí eu tenho uma coisa crônica, que eu não sei se foi talvez o frio, talvez um aquecimento que eu podia ter feito melhor. Eu senti uma pontada no abdômen onde eu já senti cãibra algumas vezes. E no quilômetro 16, isso é bem cedo. Inclusive na específico, a gente tava na específico, inclusive o Lipe tomou um susto, que eu no quilômetro 30 e pouco eu senti essa cãibra, parei, puxei um salto, tomei e voltei. Né? Foi exatamente. E você até tomou um susto na hora, você achou que eu já ia parar, eu corri mais 4 km sozinho na USP pra voltar por causa Exato. E aí, cara, assim, eu senti essa pontada, eu fiquei com receio, falei, talvez eu tenha que dosar um pouco aqui o ritmo do pelotão. Vale destacar que eu percebi que o pelotão, depois do quilômetro 6, 7, eles começaram a entrar numa velocidade de cruzeiro ali, algo entre 3,30 e 3,33. Então, assim, mais em linha do que era sustentável para o melhor dos mundos para mim. E eu falei, vou continuar aqui até acabar o Rio. Senti essa pontada, mas aí meu físio já tinha me dado uma orientação sobre isso, sobre como dar uma soltada, então eu tentei respirar fundo e apertar, deu uma aliviada e eu continuei firme e forte ali. Tomando gés e tal, e era até curioso que essa galera do campeonato nacional, eles tinham um bottle service, então a galera passava nas mesas, logo depois tinha meio que uma equipe que entregava a garrafa pra eles, não era igual o da Elite, mas eles tinham uma troca de garrafa, então volta e meia eu vi aquelas garrafinhas de gel voando pro lado que a galera jogava. E aí passamos os pontos de hidratação, eu fiquei tentando tomar sempre água, por mais que venha um pouco no copo, eu pegava 1, 2 copos e bebia. Terminamos a descida do Rio Amstel, viramos, voltamos, e ali, quando você começa a subir o rio de volta, é bem próximo da passagem da meia. Eu tava com o pelotão, e aí eu continuei, e vi a passagem da meia. No relógio deu 1h14:00, mas no chip eu acho que foi algo próximo de 1h14:30, tem que conferir. E aí 1h14:30 eu falei, fiz 1 minuto mais forte que o planejado, mas, dadas as condições, faz certo sentido, tô me sentindo super bem, frequência tá encaixada, vou continuar aqui. E aí eu comecei a perceber que eles começaram a botar um pouquinho mais de marcha assim que passaram a meia. Começaram a correr ali sempre no 3,30, 3,29, e eu falei, cara, eu não quero tomar esse risco, é só uma intensidade que tá longe do que eu preparei, e isso pode custar muscularmente. Por mais que aerobicamente eu possa me sentir bem, é uma intensidade que talvez não faça tanto sentido. E aí eu vi que tinha um grupo que já tinha dropado um pouco desse pelotão e fiquei com eles.
E aí a gente começou a correr junto. Justamente esse cara que eu conversei no começo, que queria mirar no 2:30, a gente começou a correr junto. E aí corremos no Rio Amstel. Quando começou a acabar o Rio Amstel, eu dropei esse cara. Comecei a ver muita gente desse campeonato nacional dando uma quebrada. E aí eu falei, talvez agora seja a hora de fazer a prova por mim. Isso era o quê? Quilômetro 26? Isso era no 24, que é quando acaba o Rio Amstel, mais ou menos ali. E aí eu tava sozinho, e isso é uma coisa interessante, o apoio da torcida lá na maratona é muito absurdo, né? Então quase todos os quilômetros tem famílias que ficam na frente de casa batendo palma, lendo o seu nome e gritando, e isso é muito maneiro. Aí no quilômetro 24, assim, que eu já tava sozinho a 2 quilômetros mais ou menos, eu comecei a sentir uma pontada no estômago. E aí eu falei, cara, eu já tinha de manhã, quando eu tinha, tipo, fui 2 vezes ao banheiro, achei que não tava 100%, e aí eu falei, talvez isso possa me custar alguma pausa em algum momento. E aí passei um banheiro químico, cogitei parar, eu falei, não, vou ainda. E aí fiquei firme e forte, a galera parava, gritava, então eu não queria soltar a bola, né, porque tava fazendo uma prova que tava sendo muito boa pra mim. Até que no 27, eu senti uma pontada muito grande que me fez passar, eu passei o quilômetro pra 3:39, eu acho. E aí eu falei, cara, isso tá me segurando, vou ter que parar. E aí eu já tinha passado uma cabine de banheiro, eu tive que ir atrás de uma casa de máquina, assim, que tinha num lugar, numa parte mais vazia da prova. E aí tive que parar pra fazer o número 2, ficar mais leve. Acontece com os melhores. Acontece, faz parte. E aí foi todo um processo assim de, meu Deus, e agora, o que eu faço? E aí voltei a correr, meio que recalculando rota, né? Porque perdi 1 minuto e 40 ali. Aí falei, pô, isso, mas o que eu fiz na meia vai dar um 16 total. Então vou rasgar o plano de, porra, passar uma meia ali para um 13, um 14, porque vai ser forte demais. Ainda mais dadas as condições do que tinha acontecido. Então eu abortei o plano de, eventualmente, um 2:30 e comecei a mirar no meu plano original, que era correr algo entre 2:32 e 2:33. Então eu voltei para esse ritmo de 2:32, 2:33, que era ali 3:36, 3:37, vai, 3:35 por ali. Fiquei em velocidade de cruzeiro, dei uma recalculada na suplementação, porque como eu não conseguia pensar muito ali sobre o que tinha causado o problema, eu diminuí um pouco a carga total de carboidrato, ainda mais que eu estava diminuindo também a intensidade como um todo. E aí toquei minha prova, fui bem constante, ali no ritmo que, ignorando a pausa, dava uma maratona de 2:32, 33, até que no quilômetro 37, 38, teve um momento, na verdade desde o 35 eu comecei a tomar um pouco de vento, e aí é a parte ruim, que eu tava destampado, tava sozinho, e aí eu comecei a ajustar um pouco, e no 37 minhas panturrilhas estavam já fadigadas, talvez de um pouco do que eu andei nos dias, da intensidade que eu tenho largado, tem vários fatores. E é isso, maratona 37, 38, você já está pagando o preço de muita coisa. E aí eu comecei a sentir a panturrilha incomodando e fiz o seguinte pensamento. Meu objetivo principal naquele momento era correr sob 2:35, então eu não queria que isso escalasse numa cãibra que me fizesse parar ou perder muito tempo de ritmo. E aí do 37 em diante eu comecei a splitar 3:45 a 3:55 no quilômetro, a depender do que tinha de variação de elevação, vento e como eu sentia o corpo. E aí a minha cabeça era 100% no mental de passa o Vão del Parque, que você entra no Vão del Parque ele no 38, 39 e sai do Vão del Parque no 40. E aí era isso, entrei já com a cabeça na linha de chegada e só mentalizando a entrada no estádio e correndo na pista. E aí continuei ali, bem no mental. Aí você sai do parque, muita gente gritando, a energia muito absurda. Diversos momentos da prova com DJ, assim, a experiência bem maneira. Fui batendo na mão das criancinhas, assim, cara, legal. Muito legal. E aí entrei no estádio olímpico, e aí, porra, emoção absurda. Aí você corre 200 e poucos metros na pista, e aí cheguei vendo a galera que eu conhecia, assim, já curtindo pra caramba. E aí fechamos em 2:34,08, assim. No final das contas é muito curioso, porque apesar de todas as intercorrências, o plano de às vezes largar mais forte ou não, eu entreguei exatamente o que estava lá na planilha desde o primeiro momento do ciclo, fiquei muito feliz. Fico com gostinho na boca agora de tentar em algum momento e buscar como próximo objetivo o sub 2:30, mas muito feliz. Muito feliz e agora mostrando talvez a mentalidade pelerina ali de buscar o melhor e extrair o melhor que a gente tinha. É isso, tem que... A melhor coisa, o que eu mais admiro é quem tem cabeça madura e sabe competir. É um negócio que o Marcos Paulo fala muito. Tem gente que sabe competir e você aprender, né,
enfim, com bagagem de prova, com bagagem de treino até, de falar com as outras pessoas, acho que é o ponto mais legal, de pegar, saber, pô, né, tive alguma coisa aqui que o oatmeal da noite anterior não foi muito Exato. bom. Foi na Cara, o que manhã que dá ainda. pra fazer com aquilo, Exato. Então, enfim. E maratona fica- é uma prova que, assim, se resume em 3 P's, né? Que o Erayston fala, que se não me engano, é patience, que é mais importante, você tem que ser paciente. Assim, apesar da minha situação ali, por causa do vento, de tomar um risco maior no começo, ser uma abordagem diferente, maratona, a melhor abordagem, que até o que o Di fez, você fez também, é você largar um pouco mais lento, mais confortável e depois acelerar, porque é uma grande jornada, né? Não é uma prova de 10 quilômetros. Então tem que ter a paciência e depois você tem patience, pace e pain, né? Porque você tem que ter paciência, manter o ritmo e suportar A dor. E vai doer. Então, assim, a execução de prova é uma coisa muito peculiar da maratona. Então, vale pensar nessa... Assim, um bom maratonista não é só o cara que é rápido, é o cara que sabe executar uma boa prova. Sabe sofrer. É um negócio que eu tenho lido muito recentemente. E aí, pô, tem muita estratégia que eu acho que é legal. Um dos atletas do Ed Eyston, a cada milha, aí eu tentei botar por 5 km, mas a minha memória não estava tão boa, mas a cada 5 km tentar dedicar para alguma pessoa que você gosta muito. Então, os primeiros 5 km vão ser para tua mãe, os outros 5 km para teu irmão, para tua namorada, o que quer que seja. Um negócio que faz você também detete um pouco da prova e fala, tem alguma coisa maior. Falam muito de mantra também, né? Kipchoge com aquele No Human is Limited. E o coach Ed Eyston, ele fala um negócio que a competência consistente vai te dar eventualmente a excelência, né? Então, Exato. C ao quadrado igual a E ao quadrado, é o que ele fala. E, enfim, quem acredita muito em processo, eu acho que acredita que isso vai acontecer, mas também sem ser teimoso, né? Eu, por exemplo, acho que eu fui meio burro. Um pouco... em pace um pouco, mas teria, acho que, feito a mesma coisa de tomar um risco. Talvez em escolha de tênis também. Eu testei pouco tênis que eu fui, um tênis muito bom, mas... Bem agressivo, né? Eventualmente para uma maratona eu teria escolhido outro. Inclusive aqui eu faço um pleito. Meu irmão, os melhores 2 tênis da história. É o Nike Pegasus Turbo 2 e o Vaporfly 2. Assim, podem acreditar, se o diretor de marketing ou o CEO novo da Nike que assumiu ouvir isso e ele trouxer de volta, eu tenho certeza que o negócio volta a bombar. Mas enfim, né, nada você tem que desperdiçar e ler de uma forma sóbria o que foi a prova. E que nem o Clayton Young falou, eu ouvi dizer que Valência em dezembro é um lugar muito bom. Provavelmente seja o próximo plano, né? E assim, o Lipe, eu lembro até hoje que pós-prova dele, a gente conversou e a primeira coisa que ele me falou, assim, poucos dias depois da prova foi, cara, a perna tá muito boa, me senti rápido, senti que eu tenho isso para entregar e já tô me sentindo razoavelmente recuperado. Então isso é muito bom para mostrar que, apesar do calor e você ter ajustado ali a intensidade e o ritmo, de fato você tá com o fitness ali bem preparado. E assim, tem um mês ainda até dezembro, né? Então dá para pensar em alguma coisa interessante. Assim, existem muitas abordagens. Tem gente que odeia essa questão de, às vezes, ter uma prova backup ou fazer uma maratona muito próxima da outra, enquanto tem gente que faz uma maratona por mês buscando o máximo. Então, assim, eu acho que não existe fórmula perfeita, né? Então é bem interessante isso. É uma coisa que eu quero trazer para mim mais pro ano que vem, de fazer mais maratonas, e não necessariamente todas as maratonas serem pro máximo, mas uma coisa que eu acho muito importante é você construir o seu condicionamento para esses últimos, 5 a 10 quilômetros da prova, é muito importante, e isso você se constrói com endurance e com essa dor do final, e para isso treinos mais longos, com mais intensidade ou provas te preparam mais para isso. Os quenianos lá, né, eles dizem que correm em geral de 40 a 45 quilômetros, a um pace que para eles é 20, 30 segundos acima do pace de prova. E obviamente tudo é relativo também, né? Para um cara que corre a 3:1, 30 segundos a gente está falando de 13% acima. Exato. Então assim, era perto daquele 90% que a gente falou de marathon pace. Aí cada um, você corre a 5:1, né, você está falando de 45 segundos para cima, para também fazer um bom ajuste. depara. Mas é isso, é um ponto importante até.
que foi do número de peito, que eu fiquei com receio de acontecer comigo, que aconteceu com você. Eu comprei aqueles imãzinhos que prendem o número. Funcionou bem? Funciona muito bem, fica a dica. Ah, é? Quem sabe numa próxima. É isso. E isso, assim, acho que para os próximos objetivos que a gente tem, meu próximo objetivo agora é dar uma refinada na velocidade e pensar nas maratonas do ano que vem. Ainda estou para definir exatamente quais vão ser as provas, mas estou inscrito em Boston. E o Lipe talvez ainda tenha alguma brincadeira esse ano, né? Vamos ver. Vamos ver. Os planos que aguardam. E Exato. aí, de próximos passos, tem 3 figuras icônicas ainda aí para se apresentarem, para Exato. vocês se divertirem, e depois tem muita coisa para falar também sobre... É importante trazer um próximo episódio com eles, né? Com nossos outros 3 integrantes. E em breve gravar todo mundo, né? Ó, o VCB, pode liberar o estúdio da Z2 aí, que você sabe que... É isso. E ele todo vai mundo é de participar casa. também, que ele não vai E aguentar. você pode vir também, você é convidado especial. Inclusive, 8h20 e 4 no Iron Full. No Iron de Sacramento. No Iron de Sacramento. Ouvi dizer que tem ali uma correntezinha a favor e tal, então... Tem isso. Nadou pra um... O cara é estratégico até Nadou nisso. pra um 20 e pouco, não foi? Não, Mas ele foi brincadeiras estratégico. à parte, sinistro. Parabéns. Inclusive, um dos grandes objetivos da prova era, pelo menos, bater o tempo de Boston do Vitão, que acho que é 2h35, por aí. 5, 6. Tá feito. Aí, ó. É isso. Ele até me mandou, o sarrafo subiu agora. É isso. É isso, gente. Muito Esperamos bom. que vocês tenham gostado. Assim, a gente vai tentar trazer isso nas diferentes plataformas, YouTube, Spotify. E aí a gente vai pensar ainda em como vai ser a recorrência, mas a grande ideia é trazer um pouco de um training talk, né, da gente conversar como está sendo a nossa preparação para os próximos objetivos de forma contínua e às vezes trazer um recap de prova, assim, como foi o caso de hoje. Então, não sei se uma pessoa, 2 ou 50 pessoas vão assistir isso, mas quem assistir, se tiver alguma sugestão, algum comentário, deixe aí pra gente que a gente vai tentar responder e tentar melhorar no próximo. Em termos de infraestrutura, a gente promete que está fazendo o nosso tá bom melhor. pra caramba. Infraestrutura a gente não precisa mudar. Exato. Espero que meu pai, minha irmã, meu irmão, eles vejam esse vídeo Exato. aqui. e possam- Exato. O que importa é mandar pra família e pedir ajuda. A gente hoje ofereceu a vocês essa vista aqui do Parque Ibirapuera, Lindo. mais conhecido como Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo. Então, é com isso que a gente se encerra. Próxima edição a gente vai trazer o B e o Di para conversarem e contarem para vocês como é que foram as maratonas deles, que foi Berlim e Chicago. Pellerino está fazendo um bom estrago aí como os melhores brasileiros nas maratonas e a ideia é que isso continue por bastante tempo. Vamos depois compartilhar os próximos objetivos aí. Fechou. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.